Olá, começa agora o programa Mercado Futuro e eu estava me arrumando ainda, ainda não tinha tossido direitinho. Boa tarde, como vai você, como vai a senhora? Hoje é dia 26 de agosto de 2014. Curioso, eu acordei com um sol radiante nesta manhã de terça-feira e agora o dia virou noite, está garoando. Não que a gente não precise de chuva, eu estou querendo chuva porque está uma secura que ninguém aguenta. Saúde para você. Ontem, outro dia, o meu diretor aqui do programa, o Gilberto Luiz, perguntou: Nossa, você entrevista tanto esse rapaz, né? Eu já vou contar para vocês por quê. Eu entrevisto esse rapaz porque, primeiro, que ele é um ótimo entrevistado. Segundo, que além de desenvolvimento social e tal, ele fala sobre café, que é um produto importantíssimo para o agro. O Brasil é o maior produtor, o maior exportador, segundo o maior consumidor. O café é um produto que sempre tem que falar, não é? E terceiro, que eu não entrevisto só ele para falar de café. Eu vou citar alguns exemplos. Eu entrevisto ele, que vocês vão rever já já, mas eu também entrevisto o Duda Carvalhais, adoro entrevistar o Carlos Paulino da Costa, presidente da Cochupé. Também gosto de falar com o Lúcio Araújo Dias, lá da Cochupé. Converso bastante, é um grande entrevistado, Guilherme Braga, do Secafé, do Conselho Nacional, Conselho dos Exportadores de Café. Eu só não faço muita questão de falar com o pessoal do CNC, mas também falo, se for o caso. Então é isso, eu vou conversar hoje com o Celso Luiz Rodrigues Vegro, para ele falar das coisas que estão ocorrendo no mercado de café. Além dele falar de café, o Celso também, como todos vocês já sabem, porque isso é coisa de velho, Celso. Conta a mesma piada. O Celso é pai do Álvaro e da Sofia, já não aguentam mais, né? Marido da Fernanda. Exatamente. Os filhos do Celso não aguentam mais. O filho do Celso, o Álvaro, de nome igual do meu tio, é isso, você olha pra ele e você vê, ele só não tem o óculos ainda, já Por tem enquanto. óculos. Vai ter, né? Vai ter. Cara, é inacreditável esse negócio de genoma, de DNA. O cara nasceu um carimbo. Celso, seca tá aí, continua seca, não só para o café, mas para tudo. Nós corremos o risco de ter uma inflação de alimento aí danada. Mas tem notícia boa, tem uma empresa querendo investir aqui no Brasil. O que você vai começar? Pela seca? Já existe uma safra determinada para 2014, 2015? Realmente o mercado de café está fervendo. São muitos assuntos a serem analisados, muitas questões novas estão aparecendo. Essa estiagem do primeiro trimestre foi um fenômeno único na história cafeira brasileira. Nunca tivemos um registro histórico de um período tão severo de déficit hídrico e temperatura elevada como aconteceu nesse primeiro trimestre. E as causas que ele tem refletido sobre a lavoura ainda estão para ser conhecidas. O que sabemos de fato é que a safra 2014-2015 é uma safra absolutamente insuficiente para atender a demanda tanto do mercado doméstico como do mercado internacional. O Brasil produzir menos de 50 milhões de sacas, nós estamos realmente um volume dessa natureza, necessariamente vai ter que contar com estoques para completar o abastecimento. E isso que é realmente isso que tem impulsionado os preços, ou seja, o consumo de estoques frente a uma demanda que está mais ou menos crescendo na faixa de 2% ao ano, uma demanda mundial ao redor de 2% ao ano, no Brasil um pouco mais, de 3% a 4% ao ano no Brasil, essa demanda tem essa taxa de crescimento. Uma safra insuficiente para atender essa demanda em crescimento necessariamente depende de estoques. E o mercado internacional volta agora a refletir fundamentos ao observar que tem havido consumo de estoques. Então o fenômeno básico é esse. Quer dizer, o mercado, os investidores, os especuladores internacionais estão de olho nos estoques e estão enxergando diminuição desse volume de estoques em razão da baixa safra brasileira. Mas com uma certa atenção, porque outras origens têm aumentado um pouquinho as suas exportações. Okay. Não é o mundo inteiro que tem aumentado. Aproveitando essa onda de bons preços, tem aparecido café de outras origens. Não que a safra nesses países concorrentes tenham sido boas, também não. América Central, safra muito magra. Colômbia, houve uma certa recuperação, mas o consumo interno da Colômbia também cresceu. Então ela está neutralizando esse efeito, aumento da produção colombiana.
E a inflação colombiana também é maior que a nossa. Né? Então, isso também tem pressionado muito os custos de produção dos cafeicultores de lá, não tem gerado grande estímulo ao aumento da produção, os preços de agora. Né? Então, a Indonésia diminuiu sua exportação, o Vietnã está diminuindo sua exportação. Então, a gente não tem clareza. Aliás, é justamente essa falta de clareza sobre o mercado internacional é que tem impulsionado mais ainda os preços e aumentado também aí a atenção, toda a atenção que o cafeicultor tem que ter na sua comercialização, que é a questão da aumentada volatilidade. Só para falar de um negócio do dia, agora há pouco, quando o Celso chegou, eu estava olhando na minha tela, na Bolsa de Nova York, o vencimento de dezembro estava com 3,62% de alta, $1,94 a libra peso, e aqui na Bolsa, lá é a Arábica Central, tem até brasileiro já lá, né? Tem lavados. Lavado. E aqui na Bolsa, o mesmo vencimento de dezembro, estava com uma alta de 3,50%, $236 por uma saca de arábica. Basicamente, esses números estão refletindo as últimas previsões climatológicas, Resch, que estavam apontando, na semana passada, apontavam que as chuvas seriam abundantes nos cinturões cafeeiros aqui do sul de Minas e São Paulo, Mogiana e até Cerrado. As novas previsões meteorológicas que chegaram a partir de ontem, mostram que as chuvas não vão ser tão boas, vão ser mais magras, vão ser curtas essas chuvas, não vão ser suficientes para eliminar déficit hídrico. Hoje algum. Me falaram um negócio interessante. E aí está refletindo esse preço, começa a refletir essa informação. Então pode até melhorar isso aqui. Uma questão que me fizeram hoje lá em Santos. Diz que até quem tem irrigação, quem tem sistema de irrigação, está preocupado para saber se vai ter água para irrigar. A situação é bem dramática mesmo, né? Veja bem, Resch, nessa estiagem que nós tivemos no primeiro trimestre, mesmo as lavouras irrigadas tiveram perda. A perda, a maior parte da perda em café, o cafeicultor tem que estar atento para essa informação agora. Isso é um dado científico de pesquisa. A maior percentual de perda, e aí o perda eu estou chamando boia, o chochamento, o coração negro, aqueles defeitos típicos de café verde, a maior parte dessa perda adveio da elevada temperatura, que tanto faz ser irrigada ou sequeiro, teve a mesma influência. Então, uma lavoura de sequeiro perdeu 32% em termos de grãos boia. Aí com todos os defeitos dentro. Aproveitando uma loja, não aproveitando nenhuma, ou mal formado, concha, todo tipo de defeito. Então, 32% caiu nessa condição, boiou. Na lavoura irrigada foram 24%. Então a diferença é pequena. O déficit hídrico correspondeu a 8% de incremento nas perdas. O 24% foi decorrente da elevada temperatura. Então, a planta sob elevada temperatura não faz fotossíntese. Não fazendo fotossíntese, não tem glicose na seiva dela, não enche fruto. Tá certo? Então, não forma o grão, não forma a semente. Foi o que aconteceu. É lógico, Resch, que isso tem exceções. Uma lavoura muito nova, com sistema radicular raso, um solo pedregoso, uma lavoura muito espaçada, que circula muito vento, aí a irrigação fez muita diferença. Mas duas lavouras com uma densidade similar de plantas, irrigado e sequeiro, o efeito primordial foi do déficit da elevada temperatura. Então, daí é muito importante, Resch, então já que deu esse gancho, vamos terminar ele. Daí é muito importante o cafeicultor, na hora de formar sua lavoura, fazer uma boa subsolagem, para permitir um bom desenvolvimento radicular. Fazer uma boa gestagem, uma boa calagem, porque isso vai neutralizar hidrogênio, vai neutralizar alumínio, vai permitir um bom enraizamento. Fazer quebra-ventos, fazer terraços para segurar o máximo de água dentro do terreno, plantar mais adensado para modificar o microclima na lavoura e eventualmente até arborizar. Então, são várias práticas agronômicas que, se tivessem sido adotadas, praticamente passaria imune por essa questão dessa anomalia climática do primeiro trimestre. Uma lavoura que adotou essas recomendações agronômicas que já estão consolidadas aí na cartilha de qualquer técnico, passaria imune por essa situação da climática. E veja bem, né, Resch, o que a gente ainda pode... A irrigação seria a última etapa. Por quê? Porque é uma etapa cara e, como você bem me disse, não vai ter água para todo mundo. Então é melhor se proteger com ferramentas que independam de oferta hídrica, porque essa oferta hídrica vai ser cada vez mais disputada e a cidade vai levar a preferência na hora de decidir com quem que vai ficar com o que sobrou. Então a lavoura que dependente dessa água vai ser prejudicada. Olha, vocês estão ouvindo uma análise muito procedente e muito inteligente, como sempre,
do pesquisador científico do IEA, que é o Celso Luiz Rodrigues Vegolo. E eu passei aí para vocês o e-mail dele, que você pode querer, ele deu uma receita agronômica agora aqui. Se você quiser falar com ele, é celvegolo@iea.sp.gov.br. A Campo Grande tem aí, daqui a pouquinho eles podem colocar para vocês verem. Nós vamos um intervalinho, Celso, voltamos em 30 segundos. Como diz o Alexandre Machado, do programa da Cultura A Volta para Casa, às 6 horas da tarde, o nosso anúncio, o nosso comercial é Zastras. Até já. Está? Tá bom. Depois eu entro no investimento privado. Tá, dá tempo. Bom, por isso que esse programa tem uma audiência esplêndida. Aqui ninguém é picareta, ninguém fica falando que não deve. Tá uma secura que eu não tô aguentando. Mas são litros de água todo dia. Quando estivermos. Né? É. Bom, pum, 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 pum. O programa é Mercado Futuro, eu falo ao vivo, eu estou na Bolsa, hoje é terça-feira, dia 26 de agosto. E o meu entrevistado é o Celso Vegolo, que até agora falou do que está rolando aí, seca, alta temperatura, o que se tem que fazer, sombreamento, espaçamento, etc. Mas o que ele quer falar agora, e eu acho que é muito, vem a calhar, é que essa questão toda não fica restrita à safra 2014, né, 2015. Também dá uma rebordosa na safra 2015-2016. É isso mesmo, Celso? Exatamente, Resch. Então o que aconteceu? Estavam sendo previstas chuvas agora, nesse momento, chuvas mais volumosas para os cinturões cafeeiros aqui do Centro-Sul. Ok. O sul vai confirmar, quer dizer, do Paraná para baixo vão ter chuvas volumosas. Só que ela vai vir muito esparsas e em baixos volumes. Né? Mudou a previsão nos últimos 3 ou 4 dias. Só que mudou numa condição muito particular, Resch. Grande parte das lavouras já deu a primeira florada. Ah, é. Certo? Então o mercado, até a semana passada, com a informação de chuva, sabendo que a lavoura tinha dado florada, a maior parte das lavouras, o Cerrado todinho já deu flor. A montanha que está um pouco mais atrasada, né? E Mogiana também, já deu flor. Então quem está atrasado um pouquinho é as montanhas, sul de Minas e essa entrecosta aqui na Mantiqueira. Então o que acontece? Essa florada poderia ter um pegamento muito bom caso essas chuvas se confirmassem. Mas a meteorologia veio com uma informação agora que não vai ser uma chuva suficiente, vai ser uma chuva rala, esparsa, ou seja, voltamos para a zona de risco. Saímos da situação confortável, que era ter uma boa florada, agora em final de agosto, antecipou um pouco essa florada, para uma situação de risco que essa florada pode não vir a ter um bom pegamento. Bom, isso se soma, Resch, a todo o prejuízo que a planta sofreu no primeiro trimestre. Quais foram? Não houve adubação, não houve tratamento fitossanitário na época correta, por falta de umidade no solo. A planta não desenvolveu ramos no tamanho considerado normal, quer dizer, foram ramos encurtados. O sistema radicular da planta também sofreu danos, não se desenvolveu, a planta não tem condições de oferecer uma grande produção, nem uma grande desenvolvimento foliar. Mais outro dado agronômico, Resch. Para cada fruto do café, a planta precisa ter 2 folhas fazendo fotossíntese. Então, se ela não tiver esse enfolhamento, provavelmente ela não vai ter uma boa safra. Então, ela perdeu muita folha com a seca, perdeu mais folhas ainda por falta de tratamento fitossanitário, no caso ferrugem, perdeu mais folhas ainda com a colheita. Então, ela vem uma planta desgastada, depauperada e precisando de umidade no solo para poder segurar essa florada. Ou seja, vai ser um fiasco. Essa primeira florada, praticamente, minha impressão é que o pegamento vai ser muito baixo. Tá? Isso pelo que a gente observa do clima, da planta, do solo, das condições que estão aí. Então o mercado também está reagindo a essa informação, ou seja, esses aumentos provavelmente devem se consolidar, esse patamar não deve
não deve voltar para baixo, embora a volatilidade não possa ser descartada, dado essas análises que estão já circulando entre os formadores de opinião em café. E isso vai refletindo em preços, né? Cada hora você está tendo, embora tenha volatilidade, a tendência da curva é altista, né? Quer dizer, ela sai do 1,60 que estava um mês e meio atrás, agora está oscilando mais entre 1,80 e 1,90. Está oscilando entre 1,60 e 1,70. Então ela mudou o patamar de oscilação. Tem volatilidade? Tem. Num outro patamar. O que demonstra realmente que a cafeicultura vem passando por um momento em que o Brasil, as condições brasileiras estão formando os fundamentos para definição de preços, né? Então é um momento favorável para a cafeicultura. Veja bem, agora, justamente agora, agosto, é o momento do cafeicultor pensar sua comercialização. Ou seja, o que ele vai fazer quando chegar lá na frente com esse produto? É o momento de ele estar contratando a sua CPR, é o momento dele pensar, imaginar mais ou menos o tamanho da safra que ele vai ter, se ele imagina 500 sacos, 1.000 sacos, ele tem uma noção de quanto que ele vai ter desse café, quanto desse café é bom, quanto que desse café é varreção, quanto desse café é bebida rio-riada. Bom, então isso tudo já permite ele ter uma ideia da comercialização. Isso tem que fazer programação agora, Resch, porque os preços estão bons, devem ser aproveitados. Não esperar a colheita, que a gente não tem certeza sobre esse futuro, qual vai ser, e eventualmente ter uma virada nesse mercado, como foi a virada da anomalia climática, que nos pegou de surpresa também. Ao final do ano, ao começo desse ano, os preços estavam em R$350 e a gente não via a solução para o mercado. O mercado estava abastecido, os estoques elevados, a produção brasileira pintando em 55 milhões de sacas. Isso tudo mudou, né? Então nada garante que tudo isso que eu venho falar não venha mudar. É muito difícil, porque o estrago que foi feito na planta vai continuar esse ano, próximo ano safra. Não vai ter reversão isso. A não ser que o Brasil plantasse, sei lá, 50 mil hectares de café, que também não é o caso, porque não tem muda. Não tem muda, não tem semente, não tem como plantar café no Brasil rapidamente. Mesmo se fosse plantado, levaria 4 anos para produzir comercialmente. Então, o estrago na planta, então a safra 15-16 ainda será de bons preços. Entretanto, a comercialização não pode ser pensada dessa maneira, tem que ser estruturada agora. O que eu vou fazer de CPR? O que eu vou fazer de futuro em março? E o que eu vou deixar para especular quando vier a colheita? Deixar para especular com uma parte menor, 30%, 40% da safra, e já travar, e já usar os mecanismos de mercado para travar preços e se aproveitar desses bons preços agora. Né? E porque isso também foge da volatilidade. Esperar café acima de R$500 pode ter alguns momentos, e se tiver, aproveite. Porque a possibilidade desse preço motivar uma corrida robusta por parte do refador é grande. Né? Então ele pode inverter o blend dele, tirar o arábica e botar o robusto e o preço voltar para baixo de R$500. Então esse preço que está aí hoje de 480 ou R$500 aqui na BMF já, ou mais, até de 500, aí CD nem se fala, CD já está 520, 550, o café cereja descascado, o problema é que ninguém tem. Esses cafés então já devem estar sendo estabelecido uma estratégia comercial e garantir esse bom preço e ter uma safra 2015-16 garantida em rentabilidade. Garantir sua rentabilidade. É lógico que eu estou falando isso para quem tem custo de produção. Quem tem custo de produção consegue manipular esses mecanismos de mercado e garantir a sua rentabilidade. Então essa é a principal dica nesse momento para a safra 15-16. Ela vai ser uma safra similar à atual, insuficiente para o mercado, consumo de estoques, preços alavancados positivamente. Olha, só para... Vamos a um outro intervalo, mas a boa notícia ficou para o final. Não, tudo boa notícia, né? Só para... Porque aí eu e o Celso somos assim, eu gosto de conversar porque com ele tem abertura. Eu fui coordenador em 2000, não esse ano, o ano passado, 2012, na mesa de café do Outlook aqui da Bolsa. Quem falou, que é uma pessoa muito capacitada, foi o Hope, da exportadora. Sabe o que o Hope falou? Isso eu estava lá, na minha cara. Olha, os preços do café só dá para conversar a partir de agosto de 2015, antes da seca. Lembra que tinha? O mercado é assim, eu só estou confirmando o que o Celso está dizendo. Então você tem realmente que aproveitar quando a maré está boa e quando o preço está bom. Mas já se quiser você acrescenta alguma coisa, vamos ao intervalo, voltamos já para a parte final do programa. Infelizmente, até já. Tá no YouTube. Ah, tá no YouTube.
Isso que ele falou? A gente não pode abrir mais a boca. Bom, agora então é boa notícia. Não, agora vamos falar do investimento privado. Isso. Bom, tá bom esse programa. Tá. Dinâmico, né? É por isso que esse programa não acaba, cara. É duro de matar. Ninguém faz coisa tão boa. Maquinha. Lá vem ela. Parou. Bom, estamos de volta, eu e o pesquisador do Instituto de Economia Agrícola, órgão ligado à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que aliás o Celso não tem nada com isso, mas eu preciso conversar com o diretor da APTA, eu estou lendo umas coisas aí que eu não estou achando muito legal, mas não vou falar porque o Celso não pode. Mas amanhã, se eu fizer programa sozinho, eu conto. É o Celso Luiz Rodrigues Vegro falando do mercado de café. As notícias são boas, como vocês podem perceber, tem problemas climáticos, mas sempre tem a compensação, os preços melhoram. E o Celso no intervalo falou que isso que eu disse aqui, que o Hope falou nesse seminário aí da Bolsa, que é em maio, que está no YouTube. Se você quiser ver a previsão para ver as de hoje, fazer comparação, entra aí no site da Bolsa que você vai ver, ou no YouTube. Celso, eu não sei se é exatamente disso que você vai falar, mas eu vou te fazer uma pergunta. Desde que a BICS fazia um encontro anual com a imprensa, lá com o Sérgio, né, da Cacique, Sérgio Coimbra, que eles falam, o discurso é rigorosamente o mesmo. O Brasil não consegue exportar solúvel porque a União Europeia cobra 9% de taxa, 10%. E que isto também inibe investimentos fabris no Brasil. Mudou alguma coisa nessa questão? A taxa continua, eu sei. Veja bem, a Europa, a União Europeia, excetuando-se aqueles países mais a leste, Polônia, ou a Hungria, aqueles países mais a leste, a Europa... Uzbequistão, Cazaquistão... Não, mas da União Europeia, né? União Europeia, provavelmente dito, né? Esses já estão fora. Os da União Europeia, né? Então, Polônia, Hungria, o Romênia... Você ouviu o trovão? Vive. Vai chover, gente, que coisa incrível. Vamos lá. Esses países têm um consumo elevado de café solúvel ainda, né? Mas os países dinâmico, né, crescente. Os países tradicionais da União Europeia, né, aqueles normais, Itália, França, Alemanha, Holanda, já estão bastante estagnados, o consumo não cresce, né? Então, eu acho que foi uma estratégia meio, embora os volumes sejam grandes de consumo, mas está estagnado, não cresce. Onde que cresce? Nesse país da fronteira leste, né, Polônia, e principalmente, onde? Rússia. A Rússia tem um consumo abaixo de 200 gramas de café per capita. Imagina que o consumo brasileiro é quase 5 quilos per capita. É um consumo baixíssimo, né? Perto do padrão brasileiro. E aconteceu um fato surpreendente no mercado. Quer dizer, em resposta às retaliações europeias e estadunidenses ao conflito Rússia-Ucrânia, os russos falaram, não tem problema nenhum. A gente importa 40 bilhões do agronegócio europeu, vamos importar do Brasil e da Nova Zelândia. E imediatamente certificou frigoríficos brasileiros para exportar carne e laticínios neozelandeses para exportar leite e lácteos para a Rússia. E a Rússia, particularmente, é um dos poucos mercados no mundo onde você tem marca brasileira. Você tem a Embraer, você tem a Havaianas, mas são pouquíssimas marcas no mundo escritas em português de indústrias brasileiras, né, marcas globais brasileiras. E uma delas é o Café Pelé. O Café Pelé na Rússia é um dos líderes do mercado. E sai rotulado não em siríaco, né? Siríaco, sai em português, a rótula da embalagem é em português. Quer dizer, então, é um mercado muito importante para a indústria brasileira em termos de café. E eu fiz um levantamento, em 2013, as exportações europeias de café para a Rússia foram 600 mil sacas em café verde, né? Então, eu fiquei me perguntando por que a nossa indústria, imediatamente ao anúncio do Putin, que ia interromper as importações do agronegócio europeu, imediatamente a nossa indústria não correu lá e já ofereceu para ser a fonte das 600 mil sacas que eles compram da União Europeia, da Alemanha, basicamente, né, da Alemanha, para substituí-los pelo café nacional, pela indústria nacional.
Aí tive a curiosidade de ver como é que estavam as exportações brasileiras para a Rússia, para a Federação Russa. Porque eles têm um acordo comercial, que nem o Mercosul, a Federação Russa tem um acordo comercial lá também. Então tem alguns países que funcionam como um Mercosul interno lá da Federação Russa. Hash, eu fiquei chocado. Eram declinantes, Hash. Nem nessa conjuntura, em que falou que não vai comprar mais dos alemães, nós temos capacidade, nossa empresa. Aí eu até chamei nossa indústria nacional, aproveitando o que aquele embaixador israelense tinha falado do Brasil, né, que era um anão diplomático, eu chamei nossa indústria de anã empresarial. Que é inadmissível, num contexto desse, não ganhar market share no mercado desse. É inadmissível. Quem são esses empresários do Brasil, caramba? São os patetas. Só posso imaginar que são os patetas. Nem com a bandeja no colo, eles se aproveitam para fazer mais e melhores negócios em prol do agronegócio brasileiro, em prol da nossa cafeicultura, gerando emprego, renda, tributos aqui, com valor agregado. Depois vem aquele discursinho que a Alemanha sem um pé de café exporta mais do que o Brasil, em valor agregado. Lógico, com os nossos empresários que nós temos aqui, vamos continuar assim por mais 150 anos. Né? Os anões empresariais tomaram conta do agronegócio. E nós temos que contar, então, e os anões empresariais incluem as grandes cooperativas de café. Né? Nós temos aí gigantes que poderiam estar agredindo esse mercado. Será que eles não foram, não? Bom, então o investimento privado, a grande decepção é o empresariado nacional e suas cooperativas, que tem uma visão muito pobre, muito pequena, e para elas o umbigo é o sul de Minas. Vamos continuar. Mas, por outro lado, tem grandes transnacionais que olham o Brasil com olhos muito diferenciados. Você tem 3 minutos, hein? 3 minutos. Sabemos que o Brasil se tornou um importador de café, principalmente na forma de monodose, da cápsula. Né? E o mercado cresceu a tal dinamismo, 2 dígitos, Regi, 2 dígitos, entre 20% e 30% ao ano de crescimento, gerando uma agregação de valor tremenda lá na Suíça. Aí essa empresa falou assim, está na hora de fazer uma fábrica no Brasil. Só que eu preciso de uma coisinha de você. O nosso problema é o seguinte, nós trabalhamos com padrões. Para continuar fazendo o que nós fazemos, nós precisamos ter padrão. É que nem o McDonald's. O lanche que você come aqui, você come lá na Espanha. É o mesmo lanche. Então a Nespresso, vou citar a marca, né? Não tem como fugir, é Suíça. Então, já falei que é Suíça. Tem padrões. Ela precisa, para montar uma fábrica aqui, ela precisa manter esses padrões. Não tem como fazer diferente. Né? E pedir autorização para ter drawback aqui, para manter os padrões, para reexportar esse produto. E de vez o Brasil importar 200, 300 milhões de dólares em cápsulas, virar um exportador de 100 milhões, 150 milhões em cápsulas a partir de uma fábrica em território nacional. Novamente, os anões empresariais, as mentes que ainda precisam voltar para o banco da escola, se revoltaram e estão aí impactando essa decisão da empresa de impor uma fábrica aqui em razão da proibição do drawback. Enfatizando que está proibido, que não vai poder fazer. Né? Hash, só te dar um dado. Hoje, coluna Delfim Neto, Valor Econômico. A taxa de investimento no Brasil, primeiro trimestre de 2011, 19,5%. Taxa de investimento. Acima de 20% já é bom. Abaixo de 20% já é ruim. Primeiro trimestre de 2014, 17,5%. Eu, como governo, na hora que vi esses dados, uma empresa internacional quer pôr uma fábrica aqui, na hora, numa condição dessa, o investimento privado cai 2% em 3 anos, na hora, está autorizado, não tem nem que discutir qual café que você quer, da onde. Ah, mas tem problema fitossanitário, vai falar o CNC. Ah, tem problema fitossanitário? Fumiga. Ah, mas eles vão comprar café vagabundo? A Suíça não faz isso. A Suíça não é a não empresarial brasileira. A Suíça tem gigantes que sabem pensar e sabem desenvolver um negócio. Diferentes dos daqui. Né? Que só estão pensando em pegar varreção, escolha e café ruim para empurrar para o consumidor brasileiro. Então, gente, temos a má notícia, que é os anões empresariais do mercado da indústria nacional e a gigante transnacional sendo bloqueada para fazer seu investimento aqui no Brasil por razões espúrias, tolas e fúteis. Na verdade, não desagregam ao invés de gerar a plataforma de negócio de café que a gente sempre sonhou. Né? Ao invés de construir essa plataforma, nós estamos regredindo nessa... Tudo em nome do quê? Tudo em nome de uma preservação do mercado que, no fundo, eles não sabem nem explorar direito. É isso aí. Quanto tempo eu tenho, Gil Luiz? Olha, eu te agradeço. Eu tenho um industrial que eu vou ligar agora para ele vir me explicar aqui por que eles não estão correndo atrás da Rússia. Nós citamos, tanto eu quanto você, citamos o Conselho Nacional do Café. Se alguém quiser vir aqui se defender, estou à disposição, como sempre. Isto é
a lei que funciona na imprensa. Muito obrigado, Celso. Nosso tempo acabou. Amanhã é quarta-feira, 27 de agosto. Estarei aqui como todo santo dia. Até lá.